A franquia Prince of Persia já conta com mais de 10 jogos lançados, além também de um filme, o Prince of Persia: Areias do Tempo. Por isso, podemos dizer que essa série tem um grande legado e é um sucesso, tendo fãs por todo o planeta. Mas vocês sabiam que o primeiro jogo da série foi lançado lá em 1989? É isso mesmo, 1989. Foi tido como um grande avanço na qualidade de animações dos jogos da época. Pensando nisso, eu resolvi recriar esse jogo lá dentro da Unity, com gráficos realistas e em 3D. Vamos acompanhar como eu fiz isso. A primeira coisa que eu fiz foi criar o personagem do jogo. Ele não tem muitas características visuais, já que o jogo é todo pixelado. Eu tentei procurar por alguns modelos 3D parecidos na internet, mas também não achei nenhum muito bom. Por isso, resolvi criar ele no Adobe Fuzzy, que é um programa que permite a gente criar personagens 3D facilmente. Ele já é legado, porém é bem útil ainda. A construção aqui é super simples, apenas fui selecionando as partes do corpo do personagem para montar ele, e o Fuzzy nos dá várias opções. Tem como a gente personalizar também o rosto e cada parte do corpo do personagem, mas deixei o mais simples possível. Em relação às roupas, o personagem do jogo usa uma camiseta e uma calça branca. Então, selecionei essas aqui e depois alterei a cor delas para branco. Alterei também a cor do cabelo, no jogo ele é amarelo e pronto. Fui lá em File e exportei meu personagem. Agora ele precisa de um esqueleto para as animações funcionarem. O Mixamo é perfeito para a gente fazer isso rapidamente. Portei meu personagem lá, marquei os pontos corporais e pronto. O Mixamo já prepara o esqueleto do personagem de maneira bem simples. Com isso, a etapa de criação do personagem está pronta. Arrastei ele para dentro do meu projeto da Unity e já fui para o próximo passo: criar o cenário. É aquele clássico cenário de plataformas 2D, tendo como fundo uma parede de blocos escuro. Para criar o cenário aqui, eu usei o Pro Builder, que é uma ferramenta da Unity para modelar e prototipar modelos 3D. Comecei fazendo o fundo escuro de blocos. As texturas eu baixei gratuitamente no site ambientecg.com, importei elas para a Unity e criei o material de blocos. Coloquei uma cor mais escura nesse material e já apliquei ao objeto. Depois disso, comecei a fazer a fase em si. Para isso, eu criei um novo bloco e também um novo material para aplicar nele. Basicamente é a mesma textura, porém, nesse material usei uma cor mais clara e já apliquei esse bloco. Para vocês entenderem melhor, quando a gente inicia o jogo, a gente cai nessa parte do cenário, que tem essas plataformas aqui. Vendo isso, eu comecei a criar essa parte. Como o jogo em si são um conjunto de plataformas, fui apenas duplicando meus cubos, redimensionando eles e posicionando eles para formar essa primeira parte. Agora vem a parte da câmera. Selecionei ela e comecei a posicioná-la de forma que fique de frente para as plataformas, parecido com o jogo original. Coloquei uma rotação de 10 graus nela para ela ficar olhando levemente para baixo. Já ficou bem legal assim. Mas percebam que essa parte do bloco do jogo original tem uma textura diferente, que é uma textura de concreto de chão. Com isso, baixei uma nova textura na internet e já fui aplicando nos meus cubos. Depois disso, continuei a construção do meu mapa e fui colocando alguns blocos que ainda faltavam. Com isso, terminei de criar a parte que fica visível na câmera inicial. Porém, eu percebi que o meu cenário estava com uma ambientação não condizente com o jogo original. Por isso, comecei a mexer na minha luz direcional e aplicar alguns efeitos de pós-processamento para passar a impressão de um ambiente mais escuro e sombrio. Afinal, o jogo se passa em uma masmorra. Depois disso, coloquei uma grade de ferro aqui no lado esquerdo, não é exatamente o mesmo modelo que tem no jogo original, mas a ideia foi essa. Nessa parte da fase, a gente tem também duas tochas de fundo. Eu baixei o modelo 3D dela na internet e o efeito das chamas lá da Set Store. Depois disso, já fui colocando ela no meu mapa. Ficou bem legal essa chama, só que ainda falta brilho para ela. Por isso, coloquei uma point light com uma cor alaranjada para criar um efeito de luz ao entorno da chama. Depois que eu terminei de configurar a luz, simplesmente dupliquei ela e arrastei para o lado. E bem, o resultado foi esse aqui. Meu próximo passo foi colocar o personagem na cena. Ele veio todo cinza, mas foi só eu colocar as texturas e materiais que já deu tudo certo. Coloquei também um componente de Capsule Collider no personagem e um componente de Rigid Body, para ele funcionar com a física da Unity. Apliquei também um script de movimento que eu fiz. Não vou entrar em detalhes nos códigos, pois o objetivo do vídeo é mostrar o processo geral em si que eu realizei. Depois disso, fiz o fluxo de animações do personagem. E depois, fui fazer uma parte que eu achei bem trabalhosa, que foi fazer o efeito de escalar do personagem.
Meu objetivo era criar um sistema o mais simples e rápido possível para isso. Então fiz o seguinte, criei um bloco de gatilho, ou seja, não tinha colisão nem nada, só servia para identificar quando o personagem estivesse dentro dele. E coloquei ele no lugar onde o jogador iria poder executar uma escalada, caso pulasse. Dentro desse gatilho, criei um objeto vazio e fiz uma animação desse objeto subindo. Com isso, pensei na seguinte lógica: quando o jogador saltar aqui, o personagem se torna filho desse objeto vazio e a animação de movimento é tocada, levando o personagem para cima. Ao mesmo tempo, também é tocada a animação de escalar do personagem. É uma solução rápida e simples, que sincroniza as duas animações e vai funcionar para todos os pontos de escalada. Essa parte deu bastante trabalho porque eu tinha que sincronizar perfeitamente as duas animações para o movimento ficar correto. Por final, eu mexi bastante nessa parte, mas ficou uma solução interessante. Continuando, nesse ponto, temos dois blocos que ficam se mexendo e caem quando o jogador passa por cima deles. Para isso, coloquei uma animação neles e um script que identifica quando o personagem está sobre eles. De início, a física dos blocos estava muito ruim, por isso eu resolvi fazer ele quebrar em vários cubos pequenos. Mas vamos ver isso lá no final. E com isso, terminei a primeira parte do mapa que fica visível de início. Eu achei que ficou bem interessante e que lembrou bastante o jogo original. Coloquei também alguns sons de passo para o jogador e um som para quando ele cai de um lugar mais alto. Só que o mapa do jogo não é só isso, é bem grande. Então tem muita coisa para a gente fazer ainda. Então para adiantar, resolvi acelerar essa parte, já que tem muita coisa que é repetitiva. Comecei a duplicar meus blocos, redimensioná-los e fui colocando eles nos lugares certos, iguais no jogo original. Como o mapa é bem grande, resolvi fazer só uma parte dele, já que fazer tudo demoraria muito tempo. Fiz mais alguns ajustes e mecânicas no jogo e também resolvi trocar as animações de movimento do personagem. Eu achei elas muito artificiais. Então baixei outro pacote gratuito lá na Set Store e troquei. Mas vou dar play aqui para a gente ver na prática como ficou. Vamos lá. Mas antes, vamos ver um trecho do Prince of Persia lá de 1989. Vejam que o jogo é característico daquela época, todo 2D e pixelado. Mas claro, para a época podemos dizer que era um jogo muito bonito. Nele temos quebra-cabeças inteligentes e armadilhas mortais. Mas beleza, vamos ver agora como ficou a versão que eu construí. Vamos lá. Vejam que o cenário ficou bem legal, com todas as plataformas iguais do jogo original. Só esse efeito do bloco quebrando que não ficou muito realista, mas achei que ficou interessante desse jeito, por isso mantive assim mesmo. A sombra criada pela luz da tocha, eu achei que ficou muito boa também, deu um charme extra para o jogo. Fiz um script também para ir trocando a posição da câmera. Aqui temos um gatilho que ao pisar abre o portão. Tem outro aqui embaixo também. E percebam que os sons estão todos iguais ao jogo original. Ah, e já comenta aqui embaixo também o que vocês acharam desse pequeno remake que eu fiz. E não se esqueçam também de compartilhar o vídeo, dar o like e se inscrever no canal. Fazendo isso, você já ajuda bastante. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!